Graça e paz mais uma vez. Gostaria de deixar nessa tarde para minha e para a tua meditação. Livro de Deuteronômio 2, verso 3, que diz assim: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Louvado seja Deus. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vosso irmão, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Vamos meditar nessa tarde, louvado seja Deus, e nós entendemos que 39 anos haviam se passado, amados? Desde a primeira Páscoa no Egito. Mas Israel ainda não havia entrado em Canaã. Aleluia. Nem Cades Barneia eles haviam voltado para o sul, em direção ao Mar Vermelho, e permanecia ainda sem rumo. Israel havia, há 39 anos, passado a primeira Páscoa, a qual foi determinado a sair do Egito, e eles ainda continuavam dando volta, louvado seja o nome santo do Senhor, em direção do Mar Vermelho, e permanecia ainda sem rumo, sem destino. Então o Senhor falou com Moisés, dizendo que eles tinham rodeado demasiadamente a montanha de Seir. Montanha de Seir é uma região montanhosa de Edom. Então, por causa da murmuração, por causa da desobediência, por causa da rivalidade, muitas vezes, entre eles continuavam a dando volta no deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando estava na hora de tomar um rumo na vida, o Senhor os incentivava a caminhar rumo ao norte e a entrar e possuir a terra prometida. No primeiro versículo ao 8 vai nos dizer isso. Louvado seja Deus. Os filhos de Israel haviam permitido, amados, que o comodismo os dominasse. E não é assim na minha e na tua vida. Quantas vezes o Senhor nos faz uma promessa? Quantas vezes o Senhor diz para nós que nós iremos conquistar algo, que nós iremos prosperar, que nós iremos avançar. E quando isso não nos chega, nós criamos um comodismo espiritual também. E acabamos como aquele povo que estava no deserto, dando voltas, voltas e voltas. E às vezes nós questionamos com o Senhor, por que passamos por tal dificuldade? Assim estava aquele povo, aleluia. Estavam satisfeitos com a vidinha que eles levavam no deserto. Maná, a roupa crescia juntamente com eles, mas ainda assim, amados, eles murmuravam. Tinha água para beber, maná para se alimentar, sombra para se proteger do sol, roupas e calçados que não se gastavam, afinal, mudar para quê? Ou seja, transformar para quê? Parar de murmurar para quê? Aleluia. Parar de praticar as coisas erradas para quê? Parar de pecar para quê? As ordens de Deus determinavam que eles seguissem rumo ao norte e possuíssem a terra prometida. Deus desejava que eles fossem mais dinâmicos e determinados na vida deles. Canaã era a terra que manava leite e mel, mas eles teriam que passar e pagar o preço por ela. Conquistando-a, Deus estaria com eles nessa empreitada. Mas o que eles poderiam fazer, Deus não faria. Ou seja, atitude. Quando nós temos atitude na nossa vida espiritual, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério particular, o Senhor, Ele aprova, Ele nos dá vitória. Mas para isso nós temos que ter atitude. Era isso que o Senhor queria daquele povo, atitude. Parar de murmurar, parar de reclamar. Quantas vezes aquele povo foi adiante de Moisés e disse: olha, Moisés,
era melhor que estivéssemos no Egito. Porque lá, pelo menos, a gente já tinha cebola para se alimentar. Olha que coisa terrível, amados. A Bíblia diz que o Senhor os alimentava de maná. As roupas, elas cresciam juntamente com eles. O Senhor mandava uma nuvem para apará-los do sol. E à noite o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecê-los. E ainda assim aquele povo continuava estacionado, murmurando. Aleluia. Na nossa jornada espiritual, amados, rumo a Canaã celestial, também não podemos ficar acomodados. Sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Sabemos que os fenômenos estão se concluindo, os fenômenos que estão no livro de Apocalipse. E nós estamos acomodados, desapercebidos. É tempo de dobrarmos os joelhos e falarmos com Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de confessarmos os nossos delitos, nossos pecados e deixá-os. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que confessa o pecado e continua fazendo, com certeza, irão pagar um alto preço. Louvado seja Deus. Aleluia. O comodismo, ele é prejudicial tanto para a nossa saúde física, quanto para a nossa saúde espiritual. O que estamos fazendo para apressar a nossa chegada a Canaã celestial? O que nós estamos fazendo? Será que estamos acomodados demais? Será que não estamos gostando do deserto da vida? Quais são os nossos compromissos com a causa de Deus para abreviar a vinda de Jesus? Muitas vezes estamos acostumados no deserto. Nós entendemos, amados, que o deserto não é lugar de servo de Deus permanecer. Deserto é lugar de aprendizado. Mas muitos dos servos do Senhor já desanimaram de uma tal forma que fizeram do seu deserto a sua moradia permanente. Mas eu quero te dizer que nessa tarde, o Espírito de Deus está te despertando para te dizer: sai do comodismo, sai da mesmice, sai da anorexia espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aos acomodados, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele grita: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Quantos mortos espiritualmente? Quantas pessoas que outrora pregava, louvava, profetizava, Deus dava revelações e hoje não se encontram vazios, se encontram como um vale de ossos secos ali no livro de Ezequiel 37. Louvado seja Deus. Efésios 5,14. Em nossa vida espiritual temos que nos apegar obstinadamente ao sonho de tomar posse da Canaã celestial. Caso contrário, morreremos no deserto. Que nessa tarde, eu e você, meus amados, venhamos sair desse comodismo espiritual que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Vamos nos fortalecer, vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé como soldados valentes na presença do Senhor. A Bíblia diz: não vos conformeis com o mundo. Mas muitos servos do Senhor, além de estar conformados com o mundo, já fazem parte dele. Mas que nessa tarde o Espírito do Senhor venha despertá-los. Aqueles que estão dormindo, acorda, porque já vem o noivo. Bendito seja Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa vos abençoá-los e venha ministrar mais no vosso coração. Bendito Deus, Pai de poder, glória e majestade. Senhor, eu agradeço nessa tarde por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem dado ao nosso coração. Venha nos despertar, Espírito Santo. Nos tirar de comodismo espiritual. Nos tirar dessa mesmice de dizer: não vai mudar. Pai, nós temos que ter atitude. Atitude como teve Gideão ao malhar o trigo ali no lagar. Onde nós entendemos e sabemos que lagar não era lugar de malhar trigo. Temos atitude, Senhor, como teve Débora. Aí ao encontro daquele exército ali e ser vencedora.
Atitude, Senhor, como teve Ana. Quando Ana entendeu o propósito do Senhor em sua vida, ela teve uma atitude. Ela foi adiante do Senhor e votou. E disse, olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para ti. O que nós precisamos entregar para ti, Senhor, nesta tarde? O nosso coração, a nossa fé, a nossa fidelidade. Ó Espírito Santo, precisamos ter fé como teve Davi. Temos que ter atitude como teve Davi. Temos que ter valentia como teve Davi. Ele, como um jovem pequeno, enfrentou aquele gigante. A Bíblia Sagrada diz que ele foi vencedor. Pai amado, não tem gigante, não tem potestade, não tem, Pai amado, nada que se levante contra o povo do Senhor. O povo que está na brecha, o povo que está, Senhor, firmemente nas tuas promessas e seja vencedor. Foi assim na vida de Ezequias, quando o Senaqueribe estava a enfrentá-lo, estava a afrontá-lo. A Bíblia Sagrada diz que Ezequias teve uma atitude, ele reenviou as afrontas para o Senhor. E a Bíblia diz que o povo foi vitorioso. Que nesta tarde tenhamos atitude, meu Senhor. Abençoa o nosso lar, nos fortalece e nos capacita. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.